sono, sonhos, pesadelos, insônia. O que está acontecendo, pessoal? Muitas pessoas não estão conseguindo mais dimensionar, né? Às vezes deita, não consegue dormir, fica rolando, aí de repente acorda, sono agitado, tá tendo pesadelos. Aí a gente quer interpretar esses sonhos, né, para saber o que é. Tudo tem a ver com sentimentos, lembram? Nós conversamos com a doutora, que já está aqui com a gente, doutora Carolina Ferraz. Bom dia, doutora, tudo bom? Bom dia, Pátria, tudo bem? Tudo bem. Isso aí, lembra que da última vez que você esteve aqui, nós tivemos a questão da muitas perguntas, né? O pessoal mandou pergunta, e que bom, né? Porque a gente vê que as pessoas estão interagindo aqui conosco. Então vocês podem continuar mandando essas perguntas pra gente, tá bom? Porque a gente vai fazer aqui pra doutora e aquelas que ficarem, uma outra oportunidade, ela volta aqui novamente, né, doutora? Claro, se vocês chamarem, estamos aqui. Estamos aqui, que bom, viu? Primeiro, a gente falou bastante sobre higiene do sono, lembra que você falava, gente, correta higiene do sono. Vamos explicar para o pessoal de casa, primeiramente, o que é essa higiene do sono, passo a passo? Então, a higiene do sono é como a higiene que a gente tem que ter o cuidado com o corpo e com a mente. Então, a gente começa isso pensando até no que eu vou fazer nas horas antes de eu dormir. E dormir, a higiene do sono, não é só escovar o dente, pôr pijama e ir para a cama. Antes de escovar o dente, eu não posso ter ingerido nada que seja excitante. Então, os refrigerantes que tem cola, né, que são cafeinados, o nosso chamate, em qualquer formato que seja, ele vai ser excitatório. O café depois das 4 da tarde, tudo isso vai te excitar. Se você comer comida muito calórica, também vai deixar seu corpinho mais quente e o soninho vai embora. E a gente tentar esvaziar a mente, Patrícia. Então, assim, aí volta aquela questão que hoje, o que é o ponto mais crucial no que a gente vai falar de higiene do sono e tá mais difícil? Se afastar principalmente das telas que você interage. Então, se todas as telas já vão inibir pela luz azul a melatonina, as telas que nós estamos interagindo, então aquelas que eu aperto a tecla, que eu preciso escrever, que eu preciso interagir, elas não vão descansar a minha mente e preparar para eu descansar. Elas vão estar me agitando, fazendo com que eu fique além disposto à tela, que é luz inibindo a melatonina, que eu excite a minha cabeça. Então aquela olhadinha no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, antes de dormir, não. De jeito nenhum. E é super difícil, porque a gente já está ansioso por conta da condição da pandemia. Então, por isso, esse momento está ainda um pouco pior. A pandemia trouxe insegurança e impotência mesmo em relação à saúde. Eu acho que o grande sentimento difícil é a gente estar impotente. Mesmo que você cuide, a gente não tem total segurança de que está salvo. Sim. Né? Ontem a gente teve a feliz notícia de que parece que as vacinas estão saindo bem, até o mercado financeiro já respondeu mais positivo. É uma luz. Mas ainda dá muita insegurança. E isso também traz insegurança financeira, tantos problemas, vendas que não foram feitas, movimento no comércio, nos serviços que caíram. Então, é um momento angustiante e as pessoas trocam muitas informações. E aí, essas informações, às vezes, ao invés de ajudar, elas pioram, porque elas vão aumentar a minha insegurança, vão fazer com que eu interaja de novo e eu vou dormir estressado, mais do que eu já estava. Então vamos lá, vamos começar as nossas perguntas, então, dos telespectadores aqui para a doutora Carolina. Vamos colocar nossa primeira pergunta, então, na tela. Você também pode ir mandando a sua, viu? Pelo 991170028, que a doutora Carolina veio aqui, então, para responder as dúvidas de todos vocês. Se eu acordar durante a noite e não conseguir voltar a dormir, significa que não preciso dormir as horas recomendadas? É a Célia do Cataratas. Célia, por favor, não faça isso, né? Acordar à noite e não conseguir dormir, isso provavelmente é insônia, né? Tudo vai depender, Paty, do como é que ela fica no dia seguinte. Então, se ela dormiu 6 horas e tá satisfeita nos dias, né? Ela não tem problema de irritabilidade, ela tá com o peso adequado, ela não tá com problemas de saúde, não tá com pressão alta, talvez ela seja uma curto dormidora, mas isso é raro. A maioria das vezes o que a gente vê são pessoas que acordam durante a noite, não conseguem voltar a dormir e passam durante o dia com algum sofrimento aquela restrição de sono que ela tem. Quanto mais crônico for esse processo, mais problemas de saúde isso vai gerar para ela. Que, por exemplo, é o que eu citei,
Quer dizer que eu posso não conseguir perder peso porque eu estou dormindo pouco? Exatamente. Talvez você não consiga dormir o sono profundo, descansar, limpar as memórias de maneira adequada, que é o que a gente faz no sonho, e ficar estressada, mantendo os níveis de cortisol e pressão arterial, frequência cardíaca alta o tempo todo. Ah, daí vira uma bola de neve, né? Exatamente. Então, assim, a grande coisa, dormir, acordar durante a noite, voltar a dormir em menos de 20, 30 minutos não é um problema, mas acordar durante a noite, não voltar a dormir e ter alguns problemas de saúde, você tem que arrumar aquele sono de novo. Então, não pode interpretar isso como meu corpo precisa de pouco, vamos tocar o barco, porque o barco vai vir cheio de furos. Não, Deus o livre. Mais uma pergunta, então, para os telespectadores, vão colocar na tela. Antidepressivos podem me manter acordado? Valdinei do bairro Aclimação. Valdinei, isso é super pertinente a tua pergunta. Então, é muito frequente a gente ver antidepressivos interagindo. Os antidepressivos, o sono da gente é regulado por neurotransmissores. E os antidepressivos são ferramentas, digamos assim, para ajudar no momento difícil, emocional da pessoa, a ela regular esses neurotransmissores. Mas algumas categorias de antidepressivos vão inibir o sono profundo. Algumas categorias de antidepressivos vão fazer com que as pessoas que tenham uma propensão a ter, digamos, pesadelo, movimento de bruxismo, pernas inquietas, que isso vai piorar. Então, a pessoa vai piorar o sono dela. Apesar dela estar fazendo um tratamento para melhorar a estrutura emocional dela e ela ficar melhor, isso pode atrapalhar o sono e aí o resultado não vai para frente. Então, é muito pertinente porque eu vejo muito isso no consultório. Pessoas que estão tratando de depressão com qualidade de sono terrível e que isso não é abordado. E é muito importante. Você dormir bem faz parte de uma saúde emocional. Então, tem que, às vezes, só regularizar o horário da tomada do antidepressivo, ao invés de trocar, porque a troca gera mais ansiedade, insegurança, o que piora os quadros de ansiedade e depressão. Então, a adequação e o entendimento do mecanismo que esse remédio vai fazer é o ideal. Primeira coisa, ver se esse remédio está interferindo, como está interferindo, contar para o seu médico que ele está atrapalhando, o que ele está atrapalhando. Nos homens, às vezes, a gente tem impotência junto a alguns antidepressivos, o que é um sintoma que eles têm dificuldade de abordar e precisa ser relatado, para daí se procurar tratar de uma maneira adequada. É isso aí. A gente tem mais uma dúvida, então vamos colocar lá. Você também pode mandar sua pergunta, viu? 991170028 é o nosso canal aí de conexão. O que fazer quando fica se revirando na cama? João Pedro do Santa Felicidade. João Pedro, a gente já conversou dessa, né? Saia da cama. Fritar na cama mas não ajuda. Para ler livro. Não é para pegar o telefone, Instagram, o WhatsApp, começar a jogar joguinho, que é um comportamento viciante, né? Então, você fica ali, não pode. Então, ficou na cama mais de 20, 30 minutos, saia da cama, vá fazer alguma atividade relaxante que ajude a induzir o sono e que mantenha o teu pensamento longe dos problemas. Então, é muito frequente a pessoa, ela fica na cama esperando que o sono volte, mas isso causa mais ansiedade e aí aquela corrente de pensamentos, os problemas que a pessoa estava pensando começam a voltar, né? Então, ela fica com a cabeça cheia de coisas que ela não vai resolver ali. Ali é hora de estar dormindo. Se eu não estou dormindo, então eu vou procurar fazer alguma coisa que relaxe. Se for uma mulher ou for um homem que saiba fazer um crochê, por que não ajudar? Fazer os quadradinhos. Fazer os quadradinhos, eu achei a coisa mais linda a campanha. Né? Então tem os quadradinhos, tem respiração, tem leitura, tem muita coisa. Pode, às vezes, até um filme mais tranquilo, né? Alguma coisa que faça realmente você focar em outra coisa. Por falar em filme, televisão, é importante, né? Faz parte da higiene a questão da televisão. Mas muitas vezes, e eu já me peguei fazendo isso também, você deita para assistir alguma coisa no sofá, quando você vê, você tá com aquele cochilo. E eu já reparei assim, que é um cochilo gostoso com o barulho da televisão. Mas daí depois, quando você desperta para ir para a cama, parece que daí pronto, aquele sono foi embora. Então, por isso que não é tão bom a tal da televisão. Exatamente, o ideal era não induzir o sono com a tela, né? E muito menos que daí as pessoas às vezes fazem, já sei, então eu vou deixar a TV no quarto. Programa, e aí eu vou pegar no sono profundo. Então, isso é um hábito errado. E o que a gente vê é que as pessoas, às vezes, elas estão fugindo desse encontro com elas mesmas, né? Então, eu fico procurando me distrair para começar a adormecer. E isso geralmente acontece fora do horário. Né? Já passou o horário que eu tive o primeiro sono. Daí eu quero... Mas eu não consigo deitar na minha cama e desligar a cabeça. Então, o que eu faço? Eu me distraio
E aí, quando eu vou para minha cama, aquele problema todo que eu fugi, ele volta. Vai junto. Não, Deus o livre. Vamos para mais uma pergunta, então, dos telespectadores. Roncar enquanto dorme é normal? Ademir, do 14 de novembro. Creio que não, né, doutora? Não. Então, o que eu falo assim, vamos fazer uma analogia que todo mundo entende. Se você está andando de moto e começa a fazer um barulho de ronco no escapador, é normal no escape? Você vai ficar com medo, você vai parar a moto e ver o que está acontecendo. É a mesma coisa. Então, aqui na entrada do nariz até a garganta, se está fazendo ronco, é porque o ar não está passando direto, ele está com dificuldade. Então, quem ronca, mas isso às vezes pode ser assim, esperado. Tô gripada, meu nariz trancou, então, tudo bem, ronquei aqueles 2, 3 dias. Agora, se eu ronco habitualmente 3, 4 vezes por semana, toda semana eu ronco, isso tá errado. Você tem alguma coisa que não tá deixando a passagem de ar livre, e ar é o que vai levar oxigênio pro teu corpo, que é o que todas as células do corpo mais precisam, oxigênio. Então, roncou, talvez tenha falta de oxigenação. Isso é um problema seríssimo que tem que ser tratado, porque pode ser a apneia do sono. Tem que procurar ajuda. Mais perguntas, então? Exercícios ajudam a dormir melhor? A Solange, do bairro Tropical. Parabéns, Solange. Você percebeu uma das coisas que a gente esquece, mas tanto quanto a gente fala na higiene do sono, os exercícios ajudam e muito, Paty. O único segredo é não fazer 3 a 4 horas antes de dormir. Tá? Então, próximo, digamos, se você quer dormir às 10 horas, não esteja na academia às 7. Saia da academia até umas 7, tá? Mas o exercício físico, ele é muito positivo. Ele libera neurotransmissores que vão fazer a sensação de relaxamento e bem-estar. Ele faz com que a musculatura precise do sono para se restaurar. Então, ele acaba sendo um ótimo indutor. A prática de exercícios é ótima, ajuda muito e é uma coisa que é um recurso que pode ajudar bastante. Além de, se eu estou um pouquinho acima de peso, vai me ajudar, vai liberar minhas vias aéreas, porque o gordinho vai ter mais ronco e mais apneia. Então, assim, exercício é fundamental. Saúde. É saúde. Mais uma pergunta, então, dos nossos telespectadores. Bom dia, eu tenho muita dificuldade para dormir. Tem noites que não durmo nada. A Neuza, do Clarito. Neuza, então, se você não consegue dormir nada, vamos tentar trocar, talvez, a ideia de dormir por relaxamento. O que a gente vê, Paty? Algumas pessoas, elas dormem, mas elas têm uma percepção de que não conseguem descansar. Então, o sono, ele tem 4 estágios. Um dos estágios é um estágio que qualquer barulho, é aquele que você está na TV e trocam de canal, você estava dormindo, mas você acorda. Então, que qualquer estímulo leve te acorda. Então, é muito frequente que as pessoas que falam que não dormiram, que passaram a noite inteira sem dormir, elas chegam nesse estágio. Mas elas estão tão estressadas, elas têm algum fator estressor que pode ser físico, como a apneia do sono, como os movimentos, bruxismo, perna inquieta, ou psicológico, que é o que a gente está vendo mais frequente agora, né? Que não deixa ela relaxar e entrar no sono mais profundo. Então, talvez se ela não pensar tanto em dormir, né? E a necessidade de apagar, como se o sono fosse uma fuga, e sim pensar em relaxamento. Tudo bem, hoje eu já sei que eu não durmo mesmo, então eu só vou deitar na cama para descansar o corpinho. Se ela pensar nisso e induzindo a cabeça dela nessa necessidade de repousar o corpo e não de apagar e dormir pesado, isso já vai facilitar, porque isso diminui a ansiedade dela dessa necessidade falsa de apagar. O sono não é apagar. Olha lá. São 4 estágios com funções necessárias. Então, a gente não é levar uma tabacada na cabeça e cair. E apagar, entendi. Olha, gente, viram só? Mais uma pergunta, então, temos a nossa última pergunta. Bom dia, meu marido tem sérios problemas para dormir. Ele toma remédio, dorme umas 3 horas, acorda e não dorme mais. Sente sono e cansaço e não dorme. Daí come e fuma pela madrugada fora. Muito estressado por isso e tem problemas de dores nas articulações. A Silvana, do Faculdade. Silvana, o que me parece é que o fator que faz ele acordar não foi bem investigado, né? Então, isso, infelizmente, a gente vê. O paciente acaba sendo medicado, mas está tomando remédio para quê? Será que o que ele tem mesmo é insônia? O que faz ele acordar? Isso é o primeiro ponto que tem que ser investigado. Homens de meia idade, é muito frequente eles já terem distúrbios do sono, né? Então, a gente sabe que nessa faixa etária, mais de 35% dos homens têm ronco e apneia. Só se o marido dela roncar já era suficiente para investigar isso. Muitas das medicações usadas para fazer dormir,
principalmente o famoso tarja preta, eles são relaxantes, né, do sistema nervoso central. Então, eles vão piorar a falta de oxigenação. E aí vai ficar naquela coisa. Ele até dorme, enquanto o remédio está fazendo um efeito muito alto. Depois, a falta de oxigenação vai fazer com que ele fique acordado para conseguir estar vivo. E aí ele acorda estressadíssimo, cansado fisicamente, ele não atingiu o sono profundo onde tem a restauração física, ele não atingiu o sono profundo onde a irritabilidade dele vai embora, onde a emoção dele é equilibrada e vai piorando. É aquela bola de neve que a gente falou. Então, provavelmente, se ele era um pouquinho com roncador, vai virar um apneico com sobrepeso, né? Então, eu acho que tem que lembrar que exercício, comer bem, dormir bem é saúde. Isso aí. Agradecendo aqui a nossa doutora Carolina Ferraz, médica do sono, que veio esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. E viu só, Silvana? Tem solução, viu, minha amiga? Tem solução. Procura ajuda aí pro maridão, que tenho certeza que tudo vai dar muito certo. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada eu por estar aqui de novo. Claro, sempre. Um abraço para todo mundo. Muito bem-vinda. E por falar em falta de sono,